10h05. Amanhã começa bastante movimentada com operação policial em gabinete de político aqui em Curitiba. A vereadora de Curitiba, Noêmia Rocha, do MDB, alvo de uma operação do GAECO, que é um braço do Ministério Público, por suspeita de rachadinha. Agora cedo, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Câmara Municipal de Vereadores, na casa dela, também na casa de servidores, além de um ex-servidor. E aí, segundo os investigadores, esse esquema suspeito ainda, né? Não há nada comprovado, é investigação, teria sido usado para pagar até contas do casamento da filha da vereadora Noêmia Rocha. Desde cedo a Vanessa Fontanella está acompanhando o caso e traz ao vivo pra gente as informações. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, muito bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Como você disse, a nossa equipe está desde cedo acompanhando toda a movimentação por aqui. Nesse momento acontece a sessão plenária desta terça-feira e, de certa forma, né, como já era de se esperar, a vereadora Noêmia Rocha, do MDB, não está presente. Logo no início da sessão, o vereador, né, o presidente da casa, Marcelo Facchinnello, se pronunciou sobre essas buscas realizadas pelo GAECO aqui no Legislativo Municipal. O pronunciamento dele foi bastante rápido e simples. Ele apenas leu a nota oficial da Câmara. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes sobre isso. A presença do GAECO, né, aqui na Câmara Municipal de Curitiba é um assunto que está sendo bastante comentado. Os parlamentares não se pronunciaram em plenário, mas a gente percebe aí, né, toda uma movimentação com relação a essa busca e apreensão que aconteceu. O GAECO chegou aqui na Câmara Municipal de Curitiba por volta das 6 horas da manhã e eles saíram daqui às 7h50 com documentos apreendidos e também HDs do gabinete da vereadora Noêmia Rocha. Essa investigação, né, que está sendo realizada pelo GAECO é com base numa denúncia anônima feita em 2017, que coloca a vereadora num possível esquema de rachadinha. Ela estaria, portanto, sendo investigada pelo GAECO desde 2017 por esse esquema de rachadinha. Como é que ele funciona? Servidores seriam obrigados a repartir os salários com pessoas que prestariam informalmente serviços relacionadas ao programa de rádio da parlamentar. Essa denúncia informava ainda que ela estaria obrigando os servidores a pagarem contas pessoais dela, boletos, dívidas e despesas variadas. E tem, inclusive, aí uma situação que estaria relacionada a uma festa de casamento da filha da parlamentar. O coordenador estadual do GAECO, Leonir Batiste, mandou um vídeo, né, para a nossa equipe falando sobre essa operação realizada na manhã desta terça-feira e também dando mais detalhes sobre essa investigação. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Daqui a pouquinho a gente vai tentar, Vanessa, conversar ao vivo com o Leonir Batiste. A gente tem o vídeo dele aqui, mas daqui a pouco a gente vai tentar trazê-lo ao vivo com os detalhes dessa operação. Então, antes eu vou fazer o seguinte, eu agradeço a Vanessa Fontanella, que daqui a pouco traz mais detalhes aí pra gente. Vamos acompanhar, então, o que disse o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Marcelo Facchinnello, que comentou o caso já no início da sessão. Apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Antes de conceder a palavra aos vereadores inscritos no pequeno expediente, esta presidência faz uma nota de esclarecimento aos vereadores, vereadoras e também a todos que nos acompanham. A Câmara Municipal atendeu o pedido do GAECO, do Ministério Público do Paraná, e deu acesso às suas dependências para cumprimento de mandado. No início desta manhã de terça-feira, dia 28, a presidência da Câmara Municipal de Curitiba foi contatada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, que informou a necessidade de cumprir um mandado de busca e apreensão no gabinete da vereadora Noêmia Rocha, do MDB. Em atendimento à solicitação da autoridade competente, a gestão da Câmara Municipal de Curitiba ofereceu acesso às suas dependências para fins de cumprimento de mandado. A CMC segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A equipe do GAECO chegou às 6 horas da manhã nas dependências da Câmara e deixou o Legislativo às 7h50. Até o momento, a CMC não foi comunicada formalmente do motivo da investigação. Logo, reiteramos à imprensa que isso deve ser buscado junto ao Ministério Público do Paraná. Eram esses os esclarecimentos em relação aos fatos ocorridos na manhã de hoje nas dependências desta casa. Continuamos no pequeno... Quanto à fala do presidente da nota, Câmara, né, de Vereadores, o mesmo que disse a nota, na verdade, mas já na abertura da sessão pontuando, vale dizer que a Noêmia Rocha por lá não apareceu.
Nós tentamos entrar em contato com ela, mas a informação é de que os celulares teriam sido apreendidos também nessa operação. Aí nós procuramos o gabinete, né, Rivaroli, abrindo espaço aqui para ouvir a vereadora a respeito dessa suspeita de rachadinha envolvendo um programa de rádio dela e também contas relacionadas ao casamento da filha. Até o momento, não tem nenhuma manifestação da vereadora Noêmia Rocha, mas amanhã já começou bastante movimentada com a história dessa suspeita de rachadinha. Essa é uma suspeita que não é de hoje, que já se sabia. Ela já tinha sido indagada sobre isso em outras vezes, mas não tinha chegado até o Ministério Público, até o GAECO, e aí já é uma situação um pouco mais séria. Com os mandados de busca e apreensão que foram concedidos aí pela Justiça, é a busca definitiva de provas, principalmente dos 2 celulares. Também o celular pessoal, o celular do gabinete, né, onde ela trocava informações, segundo o GAECO, com seus assessores e com seus funcionários. Qual é a ideia de tudo isso? Buscar o maior número possível de provas. A gente já tem mais informação para você agora. Já estamos na linha com o coordenador do GAECO, do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, Leonir Batiste. Procurador, bom dia, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Como é que foi a operação hoje cedo? Procurador, seguinte, a gente acompanhou agora, inclusive, a divulgação do GAECO, né, a respeito da situação do que levou uma denúncia de 2017, né, é isso que diz a informação, estaria relacionada à questão de um programa de rádio e também a contas de o casamento da filha. A gente podia detalhar melhor exatamente o que teria acontecido em relação a esses valores atribuídos à rachadinha? A informação... parte, então, da vereadora. Procurador, normalmente quando a gente vê esse esquema de rachadinha, a gente vê acontecendo dentro dos gabinetes com aqueles servidores ou CCs que estão dentro do gabinete. Do que o senhor levantou de prova até agora, como é que eram essas pessoas terceiras, não ligadas diretamente ao gabinete? A gente ouviu falar de um programa de rádio da vereadora, do casamento da filha, pagos com esse esquema de rachadinha. Quem são esses terceiros que prestavam serviço? Como é que se pegava esse dinheiro, pelo menos do que se levantou até agora, procurador? Bom, do que se levantou até agora, como eu estou dizendo, sempre nós estamos em investigação, deixo claro isso, não há acusação formal, não há denúncia, mas esse tipo de situação ocorre da seguinte forma: se coloca uma pessoa de confiança no gabinete, 2, 3, 4, e se paga a ele, saindo dos cofres públicos, 8, 10, 15, que seja. Uma parte desses 8, 10, 15, são devolvidos para essa aplicação da forma como dito, aplicações variadas. O servidor em questão acaba ficando só com uma parte daquilo que está registrado. Em outras palavras, o poder público paga, digamos, 10, o servidor fica com 4 para ele, ou 5 ou 6, e devolve 3, 2 ou 4.
Hoje, a respeito dessa situação, a parte da denúncia, a gente acompanhou a divulgação do Ministério Público de que existiram aí cumprimentos de mandados de busca e apreensão. A deve prestar depoimento num segundo momento, prestar explicações no segundo momento, procurador? Sim, mais adiante devem ser ouvidos os envolvidos, né? Sendo que eu chamo a atenção, a investigação nesse momento está dirigida à pessoa da vereadora, ao próprio familiar dela, marido especificamente, e a outros 5 servidores que de alguma forma ou poderiam ter recebido este segundo valor, a forma como receberam, e alguns que repassaram, né? E um ex-servidor também que teria no passado, já não é mais servidor, também praticado ou estaria envolvido nessa mesma situação. À frente, né, uma vez se prosseguindo na investigação, vai haver a oportunidade, naturalmente, daqueles que estão investigados se manifestarem. Muito obrigada. A gente conversou com o procurador do GAECO, Leonir Battisti. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Um ótimo dia. Obrigado, procurador. Bom dia, ótimo. Eu agradeço e bom dia a todos. 10h16. Rivaroli está aí, portanto, operação na Câmara agora de manhã, um estágio de investigação. Ele falou que, por enquanto, para deixar bem claro, não há acusação. E eu vou pontuar mais uma vez. Nós procuramos a vereadora Noêmia Rocha, que até o momento não apareceu na Câmara de Vereadores e também não retornou à nossa produção para se manifestar. Riva. Em 2017, começou a se sair essa informação. A vereadora se defendeu até em plenário certa vez, Rafa, dizendo que não existia e tal. Porque nós tivemos um caso de uma vereadora que o marido também fazia um esquema similar e aí disse que no gabinete dela tinha também. Ela se defendeu dizendo que isso não existia, mas a denúncia foi formalmente protocolada no GAECO em 2021, um ano e pouquinho de investigação, né? Chega-se a essa conclusão, GAECO, de que há fortes indícios e foi buscar mais provas para isso. Até, aliás, para a justiça conceder, o GAECO tem indícios muito fortes de que isso aconteça. Esse aconteceu no esquema bem tradicional, né? A Câmara paga, os salários chegam até os servidores devolvem para fazer o programa de rádio, para fazer o casamento da filha e continuar tendo dinheiro. Quem são os principais investigados, então? Noêmia Rocha, vereadora, o esposo, 5 servidores e um ex-servidor. Então, nós estamos falando de um total aí de 8 pessoas. Nós entramos em contato com a vereadora, a informação que nos vem é que os celulares dela foram apreendidos e no gabinete ela não nos respondeu. Fica o espaço aberto para a vereadora Noêmia Rocha, porque é uma figura absolutamente conhecida na capital do estado do Paraná e não é de hoje. Mas já é um murmurinho que vem sendo falado há um bom tempo e agora se explode uma operação como essa. E para se ter uma operação como essa, não existe convicção, existem indícios fortíssimos e a busca por mais provas com relação a isso. Mas ao que parece, Rafa, tudo que está sendo levantado, falado pelo próprio procurador para a gente agora, é o esquema tradicional de rachadinha. Que a gente vê à torta direita acontecendo nas câmaras por aí afora. É preciso se repensar na forma de contratar servidores. De repente, os servidores serem do legislativo, 1 ou 2 sendo indicados diretamente pelos vereadores, porque da forma como tá, ou parlamentares de uma maneira geral, a gente vê esses crimes acontecendo em câmaras federais, no Senado, nas câmaras de vereadores, nos legislativos estaduais. A forma tá errada, é uma forma que foi com prazo de validade já mais do que estourado desse jeito de contratar. É preciso repensar urgentemente para que mais casos de corrupção similares a esse que está sob investigação não voltem a acontecer de jeito nenhum. Porque tudo no final das contas, Rafa, o que é? É o nosso dinheiro. Tudo no final das contas é o nosso dinheiro, Rafa. Bem, Riva, amanhã começou quente aqui, exatamente falando de política, isso porque teve operação desde cedo do GAECO, o braço do Ministério Público, na Câmara de Vereadores, tratando aí de suspeita de rachadinha, no caso da vereadora Noêmia Rocha. Acho que surpreendeu muita gente, inclusive foi alvo de manifestação, não da vereadora, mas
Da presidência da Câmara, que falou sobre a situação e tal. Tá aí no ponto já? Então vamos falar com a Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia pra você. Ótimo. Assim que o telefone... Pouca gente retoma o contato. Caiu. A Vanessa Fontanella tá a nossa repórter, ela tá acompanhando o caso desde cedo, tá? Desde o comecinho do dia. Desde o comecinho na Câmara de Vereadores primeiro, depois foi pro GAECO, onde acontece a operação. Nós conversamos já com o procurador do Ministério Público, Leonir Batiste, que é o responsável por essa ação. Exatamente. Justamente para trazer os detalhes desse cumprimento aí de 8 mandados de busca e apreensão por suspeita de rachadinha no gabinete, na casa da vereadora e também aí no endereço de outros servidores e ex-servidores. Aí vale dizer o seguinte... 5 servidores e um ex-servidor, né? As informações que o Ministério Público traz é de que esse esquema, Rivaroli, envolvendo aí, né, agentes públicos, estaria correlacionado a dinheiro, principalmente para pagar despesas pessoais da vereadora, ainda é suspeita, e também relacionado a desvios de um programa de rádio de Noêmia Rocha. Tem a Vanessa Fontanella agora na linha? Agora sim temos a conexão com ela. Vanessa, com você. Oi, Rafa, Riva, bom dia novamente para vocês e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Olha, eu falo ao vivo aqui do Ministério Público do Paraná, porque eu continuo, acompanhando na manhã desta terça-feira a operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que cumpriu 8 mandados de busca e apreensão. Um deles logo cedo no gabinete da vereadora Noêmia Rocha, do MDB. Nós estivemos na Câmara Municipal de Curitiba e lá recebemos a informação de que o GAECO chegou por volta das 6 horas da manhã e saiu quase 2 horas depois com documentos, HDs e celulares apreendidos. A vereadora Noêmia Rocha é investigada desde 2017. Ela é alvo de uma denúncia, a princípio anônima, de que ela estaria envolvida em um esquema de rachadinha. Servidores seriam obrigados a repartir os salários com pessoas que prestariam informalmente serviços relacionados ao programa de rádio da parlamentar. Essa denúncia informava ainda que ela estaria obrigando os servidores a pagarem contas pessoais dela. Nessas contas pessoais, Rafa, a gente tem boletos, dívidas e despesas variadas, viu? Inclusive uma despesa que estaria relacionada à festa de casamento da filha da parlamentar. Bom, como eu disse, nós estivemos logo cedo na Câmara Municipal de Curitiba. A sessão por lá ocorreu normalmente. A única coisa, que o presidente da casa, Marcelo Fachinello, fez foi ler a nota oficial emitida pela Câmara de Vereadores. Nessa, a casa havia sido notificada do GAECO logo cedo, que tiveram que abrir o gabinete da vereadora para... Muito bem, a gente teve problema na conexão aí com as informações da Vanessa Fontanella, mas o resumo, Riva, deu para compreender a situação. É uma denúncia que foi feita envolvendo o nome da vereadora Noêmia Rocha, não é acusação ainda, uma etapa inicial de investigação. Não é de hoje, é suspeita também. Diz que está em 2017. Aqui em entrevista o procurador chegou a falar em 2021 aproximadamente. A denúncia oficial, né? Isso. E aí, hoje a operação atrás de telefones, atrás de computadores, equipamentos, justamente para apurar. Num segundo momento, já foi dito aqui ao vivo a Jovem Pan News Curitiba, em primeira mão, ela deve ser chamada, obviamente, para prestar os seus esclarecimentos. Hoje cedo, nós procuramos a vereadora, os celulares dela foram apreendidos, então a gente não conseguiu contato pelo celular, mas ligamos no gabinete. E aí fomos atendidos por uma assessora dela, que disse que iria retornar com um posicionamento sobre o que aconteceu até agora. Só que, até o momento... Nada. Vereadora que está no 4º mandato, inclusive. Grilos tricrilando aí. Líder do MDB na Câmara. É uma vereadora que costuma ter bastante posicionamento. Ela é bem atuante. Não é aquela vereadora que passa em branco assim na Câmara, Ela é bem atuante. E ela vem de uma base também, Rafa, evangélica muito forte. Por isso o programa de rádio. Como é que funcionava o esquema? Vamos tentar clarear aqui. Segundo o GAECO. Não sou eu que estou falando, é o GAECO. É essa investigação. Os funcionários recebiam 10 mil, ele usou até esse exemplo, repassavam 6, 5 mil para as contas determinadas
por quem operava o esquema supostamente com a vereadora e ficava com o resto. Pra que o dinheiro? Pagou casamento da filha, casamento é caro, eu tô querendo casar, tô vendo que é caro. É caro. Já sou casado, né? Agora fazer festa, é caro, é 150, 100 mil. E o outro para pagar o programa de rádio para ela manter a base eleitoral dela. Segundo o GAECO, o esquema tradicional de rachadinha, de acordo com o GAECO, acontecia dentro do gabinete da vereadora e não é de hoje que se fala, ela já se defendeu no plenário sobre esse assunto, dizendo que isso não existia. Bem na época que estouraram rachadinhas de alguns casos aqui de Curitiba em que os maridos eram operadores, veio essa denúncia por sobre ela também, ela negou e tudo mais. Agora o GAECO disse que não tem, por enquanto, nem denúncia, nem acusação contra ela, mas que foi uma ação para buscar mais corpo probatório, mais provas contra o esquema que acontecia supostamente dentro do gabinete da vereadora Noêmia Rocha. Ponto. É isso, esquema tradicional de rachadinha, segundo o GAECO, poderia estar acontecendo por lá, Rafa. Não é o primeiro caso, agora esse está em investigação, mas já com o entendimento da justiça de que houve rachadinha na Câmara de Vereadores, vamos lembrar aqui a ex-vereadora Fabiane Rosa, que foi condenada a 41 anos de cadeia pelos crimes cometidos no mandato, e aí tinha a história da rachadinha também. Que era operado também pelo esposo, a gente vai se lembrar disso, né? E tinha também o caso da vereadora Kátia Dietrich, ex-vereadora de Curitiba, conhecida popularmente como a Kátia dos Animais, que também teve por vamos lá, devagar e sempre. Improbidade administrativa. Essa palavrinha nessa hora é pra complicar. Ela que teve a operação do marido, perdão. A Kátia Dietrich, né? A Kátia dos Animais Kátia teve a operação do marido. Era um caso de rachadinha também de 2017. Pena pesada, hein? Nessa época, vale dizer o seguinte: a Câmara de Vereadores chegou, em um dos casos, até formar uma comissão, que não encontrou nada. Aí o tempo passou, a justiça acabou encontrando e condenando no entendimento da justiça. Agora é uma investigação em andamento. Tem que aguardar, né, Riva? A Noêmia Rocha, que é uma vereadora aqui de Curitiba, para você que é de fora, extremamente conhecida. Extremamente conhecida, já em 4º mandato, ou seja, nós já estamos falando de 16 anos na Câmara de Vereadores de Curitiba, é muito tempo. E sempre é chamada às discussões, sempre é chamada para falar sobre a atuação das mulheres na política, sobre as questões cristãs dentro da política, a se posicionar. Afinal de contas, ela também é de um MDB, né? Nós estamos falando ainda do partido que tem o maior número de prefeitos do Brasil, ainda é um dos maiores partidos do nosso país. Mais cedo, o procurador responsável pela operação, Leonir Batiste, falou aqui à Jovem Pan. Você também divulgou aí, né, uma declaração a respeito do assunto, a gente vai acompanhar agora. O GAECO está realizando no dia de hoje uma operação que consiste no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, exclusivamente busca e apreensão. Um dos endereços da busca é um endereço de gabinete de uma vereadora, além de 7 locais, residências relacionados a pessoas que trabalharam na Câmara Municipal, além da vereadora e da pessoa da família da mesma vereadora. As investigações começaram em 2021, quando recebemos uma denúncia que estaria havendo a denominada rachadinha no referido gabinete da Câmara Municipal de Curitiba, e isso nos afirmaram desde o ano de 2017. Nós promovemos investigações e essas investigações avançaram no sentido de indicar que poderia estar exatamente havendo a rachadinha na modalidade de repasse, principalmente para pessoas que não estavam formalmente no gabinete, mas que prestavam serviços mais ligados a um programa de rádio da vereadora, e além disso, pagamentos de despesas em geral da vereadora, o que incluiria até mesmo despesas do pagamento de festa do casamento da filha. Muito bem, Riva. Quer comentar? Não, acho que toda declaração fala por si só, né? Investigação séria, profunda, que ela já se defendeu, disse que não existia, mas que o Ministério Público acha indício de provas e foi levantar outras tantas provas. A gente vai ver o decorrer de tudo isso.